aqui no telão a nossa diretora de redação, Branca Nunes, para trazer todas as novidades sobre a edição de número 305 da nossa revista digital. Bom dia, Branca, bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia aos espectadores do Jornal da Manhã. Jornal da Oeste, primeira edição. Olha, vamos fazer o seguinte, já quero estampar aqui a capa da edição de número 305 da nossa revista digital para a Branca Nunes trazer aqui, tudo o que está sendo tratado nessa edição. E aí, pelo título da capa, você já sabe. Terremoto Master, ou seja, está tratando aí de todos os desdobramentos desse caso do Banco Master, não é, Branca? Isso, Dani, exatamente. A capa foi escrita pelo Carlo Cauti e ele mostra, que o escândalo do Banco Master, ele tem Na verdade, esse escândalo é uma prova concreta da promiscuidade que existe no Brasil entre o poder público e o setor privado. Então, o Master, você vê que dezenas de pessoas, tanto políticos, ministros, enfim, empresários, eles investiram milhões de reais num banco que ele estava a caminho da falência e se sabia isso. Também, depois você vê que todas essas pessoas fizeram o diabo, fazem o diabo hoje, como diz a Dilma Rousseff, quando fala que o que vale para ganhar é a eleição. Eles fizeram o diabo para tentar, eles estão fazendo o possível para tentar livrar da cadeia o Daniel Vorcaro, que é o dono dessa instituição financeira. Então, você vê que tem toda uma rede, no Poder Judiciário, no Legislativo, toda uma rede que está envolvida neste escândalo, e o Carlo Cauti mostra nessa reportagem o que ele chama dos tentáculos que envolvem esse caso. Então, essa é a capa, ela detalha estes tentáculos e também quais são as consequências dessa bandalheira, que tem um potencial explosivo em toda a Praça dos Três Poderes, mas com uma especial destruição em cima do Supremo Tribunal Federal. E daí a gente chega ao texto do Eugênio Esber, que ele fala sobre o envolvimento do Supremo Tribunal Federal neste caso e em outros, e como o silêncio dos ministros sobre esse episódio, ele se transforma quase numa prova de culpa. E daí você tem o Dias Toffoli tentando pegar as provas que a Polícia Federal conseguiu e colocar um sigilo sobre elas. Isso é quase uma confissão, Então, fica muito evidente que tem bastante coisa aí e que tem muita gente com muito medo do que pode acontecer. Esse é o tema da capa dessa edição, e daí temos outras reportagens, entre elas eu vou citar aqui a do Anderson Scardoelli. O Anderson, ele coloca alguns recordes do governo Lula. O governo Lula, por exemplo, é recordista em aparelhamento político. Em novembro do ano passado, de 2025, foi ultrapassada a marca de 50 mil cargos comissionados apenas no governo federal. Os cargos comissionados são aqueles, por indicação, você não precisa de um concurso público. Você tem também o governo Lula com outros recordes, entre eles o de informações sob sigilo. Foram 37% de negativas para pedidos via lei de acesso à informação que usaram essa justificativa. Então, os jornais e revistas, por exemplo, pedem acesso a alguma informação e a justificativa usada não, isso aqui está sob sigilo.
37%. Também é um recorde comparado com os governos anteriores. Mais um recorde aqui. Viagens, sabemos também. Só as viagens, os gastos com a viagem, parte deles não é divulgado, também é considerado sigiloso, mas só o que foi divulgado chega a 7 bilhões de reais. Outro recorde. Você tem também a senha arrecadatória do governo, que conseguiu atingir uma receita de 2,3 trilhões. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, você tem um recorde no quesito dívida pública. Então, o governo hoje, a dívida pública hoje está em 8,5 trilhões. Estes são só alguns recordes, temos outros neste sentido também, Dani. Por favor, prossiga. Posso falar mais um? Mas é claro que sim. A Miriam Sanger é um outro tema também que precisa de muita importância aqui, que é o Irã. O que está acontecendo no Irã hoje, nós também não vemos ser divulgado da maneira como precisa ser, né, nos outros veículos de comunicação. Está acontecendo um verdadeiro massacre no país, e é isso que a Miriam conta. O número de mortos, ninguém sabe ao certo porque você não tem os dados oficiais, né? Mas tem gente que fala 500, 2.000, mas tem um jornal iraniano baseado em Londres que ele fala em 12 mil mortos. 12 mil mortos. E a comunicação foi cortada completamente, eles conseguiram, segundo a Miriam coloca na reportagem dela, bloquear 99% do sinal de rede via Starlink usando tecnologia militar. A gente vê, né, aquelas cenas, os vídeos que conseguem chegar até o Ocidente, mostram aquelas pilhas de cadáveres e os parentes, né, levantando sacos pretos para tentar identificar as vítimas. É muito sério o que está acontecendo lá e também não tem, né, nenhuma manifestação aqui, vemos tantas manifestações em defesa, a favor do Nicolás Maduro, por que não em defesa dessa população que está sendo massacrada no Irã? E pelo contrário, né, Branca Nunes, nós vimos muitas manifestações também, não só favoráveis ao ditador Nicolás Maduro, mas recentemente aqui na própria Avenida Paulista, onde fica a sede de Oeste, num certo domingo, eu vi manifestações favoráveis ao Irã, à ditadura iraniana também. E é por isso que é muito importante, você que nos acompanha aqui no canal de Oeste, você sabe bem que aqui os fatos, eles são contados como eles são de fato, não é, Branca Nunes? Então é importante que você também apoie o jornalismo independente de Oeste para impulsionar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que elas fiquem mais bem informadas, assim como você que já é nosso assinante está. E se você ainda não é nosso assinante, eu peço a você que entre em contato agora nesse número que está aqui, ó, 0800 580 2020, faça a sua assinatura, porque você vai ter acesso a esta edição de Oeste, a de número 305, e todas as outras 304 edições, né, Branca? É isso mesmo, Dani. E você vê, né, a esquerda se diz tão defensora das mulheres. Se tem um país em que as mulheres elas sofrem, né, elas são reprimidas e elas precisam de uma solidariedade, esse país é o Irã. Algo mais, Branca? Nós temos muita coisa também nessa edição, temos o Guilherme Fiuza, por exemplo, e o Augusto Nunes falam do filme, né, que tem como ator o Wagner Moura, que ganhou o Globo de Ouro. Tem o Constantino, também fala do Irã. Tá cheio de coisa boa. Muito bem. Um abraço para você, Branca. Sempre muito bom tê-la conosco. Até a próxima. Até, Dani.